há um tempo atrás, um dos principais coreógrafos brasileiros estreou um espetáculo em Minas Gerais. Essa é uma história que é muito contada na classe de dança, alguns de vocês devem conhecer. E duas bailarinas aqui do Rio de Janeiro, absolutamente apaixonadas pelo trabalho desse coreógrafo, foram assistir seu espetáculo. Lá ficaram conversando com os bailarinos no final. E quando foi a surpresa que elas foram convidadas para ir ao restaurante junto com a companhia depois do espetáculo. E elas foram felizes da vida, sentaram na mesa e comeram junto com aquela companhia, aquela mesa enorme, uma companhia muito, muito conhecida no Brasil. E aí, elas sentaram naquela mesa enorme com aquelas pessoas, duas bailarinas, e aí a companhia disse, lagosta, vamos comer lagosta. E todo mundo, e tirando assim a praia de Fortaleza, a lagosta no Brasil é uma coisa muito cara, né? Outro dia eu tava lá em Fortaleza e falei, como é que se come? Economia da dança, como é que se come lagosta, tanta lagosta tão barata? Mas só em Fortaleza, enfim, em algumas cidades. Aqui no Rio de Janeiro é caríssimo. Bom, aí sentaram na mesa e disse, as duas bailarininhas... Mais ainda. Hã? Belo Horizonte Mais ainda, né? Pois é. E aí as duas pobres bailarinas, né, sentaram na mesa com aquela companhia riquíssima, cheia de apoios e dinheiros, etc. E disseram muito bem, vamos tomar apenas uma Coca-Cola, porque nós não podemos pagar o que aqui se come. Beberam Coca-Cola a noite inteira. Essa história é real, tá, gente? Parece piada, mas não é. Beberam Coca-Cola a noite inteira para desespero que ao final, quando a conta veio, o coreógrafo vira-se e diz, quantos somos? Quanto somos significa vamos dividir tudo por igual. E elas nem lagosta comeram. E tiveram que dividir a conta no quanto somos. Então, quanto somos é uma piada que a gente faz quando a gente está numa mesa de dança, a gente fala, quanto somos, né? E eu acho que quanto somos é uma coisa que a gente precisa, de fato, isso foi um assunto levantado agora, saindo da piada, isso é verdade, tá, gente? Elas ficaram desesperadas porque não sabiam o que fazer. E tomaram a Coca-Cola, não comeram nem a lagosta. Mas quantos somos é alguma coisa que eu acho que é necessário a gente começar a, de fato, tentar mensurar, né? Documentar, sobretudo, o que já acontece. Porque o que acontece no Brasil é uma coisa óbvia, que eu vou falar aqui, não vou falar só o óbvio. Mas que o Brasil é muito grande, né? A gente tem várias iniciativas regionais e várias iniciativas locais, estaduais e mesmo municipais acontecendo, concretas, de peso, que nos dariam indicativos e indicativos geridos e gestados por nós, porque eu acho que isso que é o mais importante. É preciso que a gente descreva a gente a partir da nossa própria terminologia e da nossa própria metodologia, né? Isso é um trabalho que precisa ser feito. Isso não impossibilita que a gente converse com os ministérios, é óbvio, né? Com as instâncias, seja da Fazenda, da Economia, não sei o quê, mas que não necessariamente a gente regulamente o nosso próprio discurso, a nossa própria documentação, né, a partir de metodologias e de termos que já trazem consigo um logos. Não vou, sei que eu sou da filosofia, não vou assustar vocês com essas palavras hoje, porque não é muito a nossa praia aqui hoje, mas que trazem consigo um logos, não tem jeito, né? Então, eu acho que o quanto somos aqui, da piada, enfim, da historinha, é um pouco para falar de uma necessidade, de uma urgência que eu acho que a gente tem no setor, que é de reunir esses dados, né? Falou-se das pesquisas, existem pesquisas nas universidades sendo feitas, mas sobretudo, não só isso, né? Sobretudo, os modos que os próprios artistas do setor inventaram de se gerir. Não preciso ensinar nenhum coreógrafo a sobreviver de dança, gente. Ele sabe. Ele inventou. E ele sobrevive mal, bem. Pode crescer? Pode. Pode se legalizar? Legalizar pode ser uma bandeira bacana pra gente nesse momento? Será? Não sei. Vamos? Ok. Mas assim, existem modos já existentes. Esses modos precisam ser descritos. Eu acho. Porque eles vão alimentar, né, isso que eu acho necessário, que é a gente poder falar da gente com as nossas próprias palavras. Eu acho isso muito urgente. Nada do que eu preparei eu tô falando, não é nada. Mas a fala que eu disse lá quando eu fui para a Ninfa, né, de uma turma lá da graduação da dança, tive esse prazer, foi: eu vivo de dança. E falei isso para os pais, né, sobretudo, que estavam lá sentados desesperados vendo seus filhos se formarem em dança, se graduarem em dança, para fazer o quê, né, vai ficar dançando. Enfim, vai ficar dançando, e dançar hoje em dia é uma coisa muito séria, né?
porque o vocábulo já se expandiu, né? Hoje em dia, dançar é diferente do que era há 30 anos atrás ou 40 anos atrás, em que a atividade profissional do setor se resumia a estar no palco, dançando, coreografando ou dançando com bailarino, ou em sala de aula fazendo ou dando aula, né? O vocábulo se expandiu, ele hoje é um setor profissional que inclui muitas atividades diferentes. Eu repito isso pra caramba para os meus alunos, para animá-los, porque eu acho que dança hoje em dia é muita coisa diferente, são muitas atividades aí reunidas sob este guarda-chuva. E eu acho que também a gente precisa descrever o que são essas atividades, porque eu acho que não está muito claro. Está claro pra gente, mas talvez não esteja claro para as outras pessoas que não são da dança, né? Quem somos nós, quantos somos, o que fazemos e o que temos a dizer. Porque talvez eu veja muito desenho do Pink Cérebro, mas eu acho que a gente vai dominar o mundo. Porque eu acho que tem coisas a que a gente tem a dizer sobre o corpo, sobre os modos de encontro que as pessoas podem constituir entre si, que só a dança pode dizer. É algo de específico? Sim. E é ela que tem que dizer isso, é ela que tem que dar o tom dessa conversa. Por isso que eu acho que economia, volto a dizer, é um problema. Enfim, mas um bom problema. O que mais que eu reuni aqui? Quantos homens? Por que eu acho que é legal a gente documentar, a gente descrever e a gente se trocar informação, né? A gente poder informar uns aos outros o que a gente vem fazendo. Eu acho isso ainda muito precário. Eu acho que talvez a Funarte pudesse ocupar um pouco essa função, não sei, aqui vamos pensar juntos o que fazer, mas eu acho que talvez a Funarte pudesse ocupar esse lugar de cruzamento de informação tão importante que a gente precisa, né, da circunstância brasileira, enfim, e poder interagir também com outros fóruns, obviamente. Pra gente não ter que ficar inventando a roda toda vez, né? Será que a gente vai ter que fazer um outro seminário de economia da dança que há 20 anos? Eu já, assim, né? Quantos anos eu vou ter? 60 naquela altura, falando da economia, da dança. Não, né? A gente precisa andar, né? A bola precisa rolar. Então, uma iniciativa como essa, ela precisa estar documentada, ela precisa virar expedientes, que a própria classe possa se valer para exatamente a gente criar história, porque é assim que cria história, não tem jeito. Né? E para que a gente possa, daqui a 20 anos, estar falando de outra coisa, sei lá do que, né? Falei um pouco da Câmara Setorial, que eu acho que é um instrumento muito importante, enfim, que está de volta ao exercício. Acho que talvez a gente possa, depois do debate, né, falar um pouco, vocês até darem informes, porque eu não pude estar na reunião que já foi realizada. Não, é só porque, assim, eu acho que existe um momento muito importante em que o tripé política, economia e o setor artístico da dança viveu na cidade do Rio de Janeiro na década de 90, que eu acho que é uma história muito importante de ser contada, né? Aqui, o Rio de Janeiro viveu um momento ímpar, né? Inédito na história da dança do Brasil, que respondeu por uma série de iniciativas, inclusive a existência de um programa de subvenção anual a companhias de dança, né? Eu acho que esse foi um movimento importante e que ajudou, eu acho, a dança no Brasil, de uma maneira geral também, com dados que foram importantes, que inspirou, né? Inspirou muita coisa, exatamente. E que, curiosamente, o programa de subvenção, por exemplo, que existiu durante 10 anos, tá? Ele começa a ser extinto, começa a ser o processo de extinção, ele hoje não existe mais, no momento em que ele tenta se institucionalizar, o que é curioso. Quer dizer, no momento em que o Instituto Municipal de Arte e Cultura, onde eu trabalhei durante um tempo à frente da divisão de dança, institucionalizou o programa, foi o momento em que ele começou a desaparecer. Eu acho essa quase uma contradição e acho interessante a gente pensar sobre isso. Porque, de fato, o programa de subvenção, a força maior política e de existência dele foi enquanto ele era puxado, isso é uma leitura minha, obviamente, puxado pela classe, pela própria classe, pelos próprios artistas, né? E quase que numa autogestão dada o ineditismo da iniciativa. Quer dizer, a Secretaria de Cultura se interessar por apoiar companhias de dança e isso se transformando pouco a pouco
pouco, sem nenhum projeto, sem nenhum programa, sem nenhuma estrutura programática dada a priori, ele foi se estruturando como um programa. E justamente quando ele se torna um programa e ele ganha um nome programa, Rio Arte de Subvenção à Dança Carioca, que foi o nome que ele ganhou em 2000, na passagem de 2001 para 2002, ele vai paulatinamente entrando em decadência por uma série de motivos até ser extinto em 2005.